A gente conversa agora com Fernanda Manhota para a gente analisar, então, esse grande encontro. Manhota, boa tarde para você. Porque outro líder importante que teve na China nessa semana foi o primeiro-ministro da Índia. Então, como o Yuri trouxe, Narendra Modi, ele se reuniu com Xi Jinping e com Vladimir Putin. E aí, nesse encontro que a gente mostrou aí as imagens, nesse encontro, os líderes, esse encontro ele preocupa os Estados Unidos, Fernanda? Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. É tanta liderança e gente importante reunida que, olha, realmente, para colocar isso numa lista não é fácil. E é justamente por isso, viu, Yuri e Débora, que, de fato, o presidente Trump, como líder americano, passa recibo ao fazer referência a esse encontro quase que com desdém, né? Dizendo, foi um desfile muito bonito e tal. De certa maneira, ele tenta minimizar a importância desse episódio, mas o que nós poderíamos extrair desse encontro, tanto primeiro, né, o encontro com o Modi da Índia e depois a participação do trio em questão no desfile militar chinês, é que sim. Há ali um movimento de aproximação, de busca de coesão, que não é só simbólica, já foi simbólica no passado, hoje é mais do que isso, é mais do que construir a ordem multipolar do ponto de vista filosófico. A gente está falando em arranjos concretos de cooperação. Nesses encontros que aconteceram nos últimos dias, houve, né, um processo de iniciação de tratativas para falar de mecanismos econômicos, financeiros, de colaboração em inteligência artificial. Houve também discussão sobre eventuais parcerias no campo de comércio para, de alguma maneira, minimizar os danos causados, sobretudo com as tarifas impostas pelo Trump, como também colaboração no campo militar. Então, se há algum tempo nós já vínhamos falando, né, da possibilidade de uma ordem alternativa dita pós-ocidental, Donald Trump com essa política de isolamento e de certa criação de hostilidades, né, inclusive contra aliados como o Américo bem lembrou no nosso boletim, ele acelera esse processo. A gente tem acompanhado como efeito colateral da política do America First uma espécie de erosão progressiva desse tipo de liderança. No caso da Índia, esse é um episódio particularmente emblemático, porque havia sido construída uma expectativa de que o governo Trump teria uma predisposição de aproximação com a administração Modi, tem alguns pontos de convergência. A Índia tem sido sempre um parceiro e um aliado estratégico nessa região do mundo para os Estados Unidos, mas com o tarifaço, a Índia foi atravessada por algo da ordem de 50% de tarifas e mais do que isso, né, imposição de sanções secundárias pelo relacionamento que mantém com a Rússia. Então, o que acabou restando para a Índia foi buscar alternativas em outra parte do mundo, inclusive tendo, nesse caso, que superar animosidades envolvendo disputa de território na fronteira com a China e outros problemas que tem no lado mais oriental do mundo. Então, veja, os Estados Unidos se preocupam numa primeira dimensão, porque sim, a China mostra que veio, então está investindo pesado em tecnologia militar e buscando diminuir o gap com relação aos Estados Unidos, sobretudo no campo naval. Também a China vai mostrando que, para além do discurso de uma alternativa multipolar, tem mecanismos de concertação que podem ser atrativos e interessantes. E eu diria que esses países, ao se manifestarem na direção do Oriente, de alguma maneira reforçam a ideia de que a tratativa, né, de ressentimento, como disse o Américo, ela acaba empurrando todo mundo em busca de diversificação. Então, hoje, o que a gente percebe é que há uma política de curto prazo perseguida pelo governo dos Estados Unidos para tentar melhorar os termos de troca na área do comércio, diminuir margens, gaps tarifários em relação a setores e tal, mas isso tudo é um olhar de curtíssimo prazo, porque no médio e longo prazo, do ponto de vista geopolítico, o que pode acabar acontecendo, e a gente vê esse episódio como um primeiro movimento nessa direção, é o tiro que sai pela culatra, né? O Donald Trump, com essas medidas, pode ser aquele que lança sob a ordem liberal do pós-Segunda Guerra a última pá de cal
acelerando um processo que já vinha acontecendo de um mundo na direção mais pós-ocidental, Yuri e Débora.